e amados alunos, maravilhosos alunos do fundo do meu coração, tá? Esta aula aqui, basicamente, eu estou fazendo porque um aluno do curso de Eletrônica Fácil, João Paulo, tá? Ele pegou e fez a seguinte pergunta para mim. Ele falou assim, professor Rodolfo, eu já trabalho com manutenção, tal, trocas de placas, limpeza de placas, já trabalho com eletrônica, elétrica há um bom tempo. Mas hoje eu não consigo enxergar exatamente qual é a grande importância do osciloscópio. Eu uso multímetro pra caramba, uso analisador de defeito, mas o osciloscópio eu não uso. Então, você conseguiria justificar para mim, então, qual é a grande importância ou para que é usado o osciloscópio na prática? Por que eu vou usar ele? Tem como você clarear a minha mente? E é claro que sim. E aí tem muita coisa importante, boa, maravilhosa para a gente debater, tá? Por exemplo, se a gente parar para pensar um pouquinho, numa imagem como essa daqui que eu vou mostrar para vocês. Olhem só de forma bem atenta, tá? De forma bem atenta. Uma imagem como essa, por exemplo. O que essa imagem traz de informação importante para nós? Bom, quando você olha para uma imagem como essa daqui, nessa aqui, você consegue ver uma onda quadrada que tipicamente está ali num sinal digital, o famoso sinal 0 e 1. Ativado, desativado, nível high, nível low, tá bom? Neste caso, supondo que este sinal com nível alto e baixo, naturalmente, possui um nível lógico de 1 e 0, com tensão máxima de 5 volts e mínima de 0 volts, tá? O mundo mais perfeito possível representaria um sinal bonitinho, 0, 1, 0, 1, sem problema algum. Não é mesmo? Só que a vida no mundo da eletrônica, no mundo dos componentes eletrônicos, na linguagem de programação, desenvolvimento de sistemas de automação, comunicação entre placas eletrônicas, comunicação entre placas, deixa eu ver se consigo mostrar aqui para vocês. Ó. Comunicação entre placas e protoboard, né? Então, comunicação entre placa, protoboard, montagem de protótipos eletrônicos, né? Montagem de shields eletrônicos, igual do Eletrônica Fácil, por exemplo. Tá? Não funciona bem assim. Engana-se aquele que acredita que o fantástico mundo da eletrônica, que não deixa de ser fantástico e nunca deixará de ser fantástico, que ele é tão simples assim como tudo parece, né? Quem dera se toda onda senoidal, fosse ideal, sem sinais e ruídos harmônicos, por exemplo, sem afundamentos de tensão, sem múltiplas frequências inseridas na frequência fundamental. E aí que começa a entrar uma coisa muito interessante, que é basicamente você fazer um comparativo de análises, tá? Então, por exemplo, quando você pega um multímetro, tá bom? Então você começa, no fantástico mundo da eletrônica tal, testo continuidade, testo resistência, meço a tensão, 127 volts, meço 5 volts, então você está lá usando o famoso multímetro, né? E aí quando você entra para usar multímetro tal, você começa a ver múltiplos tipos de multímetros de diversos modelos, de diversos tipos. E aqui a gente não está para debater sobre isso. Eu não quero debater sobre isso. Eu quero debater sobre qual é o melhor multímetro, sobre qual não é, enfim, entre muitas outras coisas, tá? Não é este o foco, tá? Eu tô aqui para falar um pouco para vocês sobre, basicamente, você ficar atento às grandes diversidades de grandezas que um multímetro pode medir em relação a um osciloscópio.
Por exemplo, quando você pega um multímetro, pá, olhou para ele mostra um valor para você. 5 volts, 24 volts, 127 volts. Beleza, espetacular. Então, a gente consegue fazer com o multímetro análise quantitativa. Com o multímetro, anota aí. Se já faz sentido para você esse conteúdo aqui, coloca aqui nos comentários para mim a hashtag quantitativo e a hashtag multímetro também, se vocês puderem, tá? O professor Rodolfo fica muito feliz quando vocês interagem, pessoal. Isso é muito massa, tá? Então, o que acontece? Acontece o seguinte, que quando você olha para o seu amado multímetro e vê um valor, esse valor, ele gera significado para você. Opa! Fantástico! Espetacular! Então, medir a tensão de alimentação, por exemplo, lá a gente está fazendo a medição da alimentação do Arduino Uno ou do Atmega 328, que está na protoboard, por exemplo. Tá? A gente está fazendo aqui uma gravação de um Atmega 328P standalone, aqui, um Arduino no protoboard, tá? Tá preparando aqui um material bem bacana para vocês. Meço o pino de VCC dele. Deu 5 volts. Espetacular. Beleza? Então, quando você pega e faz essa análise com um multímetro, o multímetro vai marcar um valor para você. E este valor, ele vai gerar um significado quantitativo. E aí você vai falar, pô, mas 5 volts tá bom? Tá bom. Pô, beleza, 5 volts é o que eu esperava no pino de alimentação dele, sem problema nenhum. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, Pinout Atmega 328P. Então, pessoal, quando você quer aprender mais sobre os microcontroladores, você digita aí o Pinout e ele vai mostrar todo o description, né, a descrição da função dos terminais dele, tá? E aí, olha só que massa essa parte aqui. Eu gosto muito de falar sobre isso, tá? E aí, belezinha, você olhou aqui no Pinout e você viu que no pino número 7 eu tenho que alimentar com 5 volts, no pino número 8 eu tenho que alimentar com 0 volts, no pino 22 também 0 e no pino número 20 também a referência do conversor analógico digital positiva, alimentação do periférico com VCC também. Você mediu e deu 5 volts com multímetro. Só que aí você faz um projeto com um microcontrolador, e ele começa a resetar do nada. Professor Rodolfo, fale mais sobre isso. Vou falar. Vem comigo que você passa de ano, tá? Ó, quantas vezes já aconteceu comigo? Quantas vezes já aconteceu comigo? E sempre acontece, tá? Quando você faz um projeto e você acaba usando uma fonte de alimentação que não tem uma estabilidade, que não é tão estável quanto você esperava, não era tão linear quanto você esperava. E aí você esperava, putz, uma fonte linda, incrível, maravilhosa, que ia manter para você uns 5 volts o mais reto possível, corrente contínua pura. Só que quando essa fonte é exigida dela uma determinada corrente, ela pega e arria a tensão. Então gera o quê? Um vale, um afundamento de tensão. Ou também quando você pega e começa a energizar indutores com o seu projeto. Indutores com o seu projeto. E aí, meus amigos, quando você energiza um indutor em corrente contínua, em tensão contínua na sua bobina, para que ele gere o campo eletromagnético, o contato abre e fecha, e que isso possa gerar trabalho para você, ligando uma lâmpada, ligando uma fita de LED, ligando um motor trifásico, ligando o que você quiser. Toda vez que você energiza a bobina do indutor, você carrega o indutor com o quê? Com campo eletromagnético. E aí, passou a corrente por um indutor, gera ao redor dele um campo eletromagnético. Quando você tira a energia dele,
todo aquele campo eletromagnético estava armazenado nas espiras do indutor. Então ele vai tender a ir embora, ele vai tender a se expelir, ele vai tender a ir embora. Falou, eu vou embora daqui. Vai embora. Só que quando o campo eletromagnético armazenado nas espiras do indutor, na bobina, vai embora, ele basicamente vai gerar uma corrente elétrica induzida no sentido contrário ao natural que ele foi alimentado, gerando a famosa força contra-eletromotriz. E essa força contra-eletromotriz que estava lá na bobina, basicamente através do campo eletromagnético que vai embora, ela, dependendo da indutância, da capacidade de você gerar campos eletromagnéticos em função da passagem da corrente elétrica, enfim, do núcleo, da quantidade de espiras, enfim. Você pode induzir uma força contra-eletromotriz, ou seja, uma tensão reversa com polaridade contrária, que pode chegar de 5 até 10 vezes mais tensão do que naturalmente essa bobina foi alimentada. E isso é coisa de louco. Se você contar isso daí para uma pessoa e ela basicamente não viu ainda na prática, não estudou, não utilizou o osciloscópio para fazer tal checagem e tal análise, ela vai falar assim, Rodolfo, você é um grande mentiroso. Você está de brincadeira, cara. Como isso é possível? Tá? Você liga com 24 volts um relé, você está querendo dizer que ele pode gerar um pico de 240 volts reverso, então, no momento que ele está sendo desligado? Se eu ligar um relé de 5 volts na bobina, ele pode gerar para mim 50 volts negativo. Tá? De 5, né? De 5 vezes a 10 vezes. De 25 a 50 volts negativo no momento que ele está sendo desligado. Se eu contasse isso para vocês e não mostrasse esse trechinho aqui desse vídeo, vocês poderiam dizer para mim, então, que até que eu sou um pouco mentiroso. Mas não sou, pessoal. Dá uma olhadinha aqui, ó. Vem comigo que você passa de ano, tá? Vem comigo que você passa de ano. Ó, o que eu vou mostrar para vocês agora é um trecho de um conteúdo que eu coloco para os meus queridos alunos do curso de Eletrônica Fácil, tá? E neste conteúdo aqui eu falo exatamente sobre esse problema que os relés acabam gerando junto aos elementos chaveadores que estão fazendo o seu controle, tá? E adivinhe qual instrumento que eu estou usando para fazer essa análise? Multímetro? Não, pessoal. Osciloscópio. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Nesse momento aqui, então, nós temos aí basicamente, olha só, ok? Nós temos um relé que está sendo alimentado, tá? Então, olha só. Eu estou ligando, desligando, ligando, desligando. Só que agora eu vou ligar e desligar ele em alta velocidade. Olha só, então agora está em nível 0. Ele está totalmente desligado. Liguei. Aí eu vou desligar. Liguei. Desliguei. E agora eu vou fazer pulsos em alta velocidade, tá? Dá uma olhada no que vai acontecer, pessoal. Vocês vão ver que ele vai do nível alto para o baixo. E toda vez que ele está indo para o nível baixo, nível 0, ele vai gerar um pico reverso gerado pela força contra-eletromotriz aplicada na bobina do relé no momento que ele está sendo desmagnetizado. Então, olha só, peguei o meu osciloscópio, no caso, é esse osciloscópio aqui da Keysight, tá? Que é esse que vocês estão vendo aí no vídeo, tá? E diminuí, né, o tempo por quadrado, o tempo por divisão, e olha lá o que acontece. Gente, olha quantas vezes mais. Olhem, vejam este surto gerado pela bobina do indutor no momento que ele é desenergizado. Inacreditável, é incrível isso, né? Tá. Se eu não estivesse te mostrando isso, talvez se eu estivesse falando aqui sem comprovar, seria difícil até você mesmo acreditar em mim. Você aí, meu querido amigo, meu querido aluno que está
assistindo esse conteúdo. Show de bola, incrível e sensacional. Não é mesmo? E, pessoal, é por isso que muitas pessoas, elas não, muitas das vezes, enxergam o motivo de você usar o osciloscópio, porque elas não veem a comprovação prática daquilo que está sendo explicado e ensinado. Então, olha que louco. A pergunta é a seguinte, um desafio para vocês. Se eu pegasse a ponta de prova do multímetro, colocasse sobre a bobina do relé, e no momento que ele está sendo ligado e desligado, eu fizesse a medição em alta velocidade, será que eu conseguiria ter essa análise impactante, visual, gráfica, quantitativa e qualitativa do sinal elétrico que eu estou medindo? O que vocês acham? Na minha opinião, muito difícil. Porque o multímetro, de forma alguma, ele vai mostrar para você no decorrer do tempo as múltiplas variações elétricas de amplitude, frequência, enfim, formato que o osciloscópio vai te mostrar. O multímetro, ele mede um valor que significa algo, uma média comum ou média RMS, dependendo da escala que você está analisando. É um valor que representa a média de uma variação no decorrer do tempo, no tempo de amostragem que ele faz constante para você. O multímetro, ele tem até um botão que você coloca lá, tensão máxima, tensão mínima, tal. Mas de forma alguma, no decorrer do tempo, ele vai conseguir gerar essa imagem impactante que você vai ver na tela do seu osciloscópio. E aí, gente, é o seguinte, tá? E aqui a gente não está para falar de modelo de osciloscópio. A gente está aqui para falar do que esse cara pode fazer por nós. Tá bom? Aí, olha que interessante. Chega uma pessoa e fala assim para você: ô Rodolfo, ô Bruno, ô João Paulo, toda vez que eu estou ligando os relés aqui do meu projeto com o Arduino, por exemplo, ou com outros microcontroladores, né, com o Altmega 328 na placa, ou com o PIC, ou com o Freescale, ou com seja lá o que for. Toda vez que eles estão ligando para, por exemplo, fazerem atuadores pneumáticos avançarem, recuarem, manipuladores, motores, toda vez que eu ligo o relé para ele fazer atividade para mim, se eu ligar ele várias vezes ou mais de um por vez, quando eu desligo, o Arduino está desligando, o microcontrolador está desligando, tudo está voltando ao início. Teve um reset acidental. Por que isso está acontecendo? Aí você pega o seu multímetro, vai, mede a tensão de alimentação, mede... aqui ó, tá dando 5 volts, aqui tá dando 24 volts ali, tal, na carga. E aí? Como que você vai fazer para, ao longo do tempo, você fazer uma análise gráfica e checar o que de fato e onde pode estar dando o problema? Quando você mede 5 volts com o multímetro, ele mede um valor. Quando você mede 5 volts com o osciloscópio, ele mede um formato, uma análise gráfica, algo de amplitude, algo que no decorrer do tempo, qualquer poluição visual pode significar a falha de um componente ou uma interferência. E é essa interferência que múltiplos componentes eletrônicos que estão nas placas eletrônicas podem acabar gerando para você no decorrer do tempo, de forma fatal. E isso acontece. Olha o balde do Vingadores aí do professor Rodolfo, tá? Por que eu estou falando disso? Ó. Então, por exemplo, você vai montar uma interface, uma placa eletrônica de interface, por exemplo. Vou colocar aqui do lado. E aí você coloca lá os seus relés. Bonitinho. Por quê? Porque os relés são importantes. Só que aí, e se esses relés, em todo momento que você está desligando ele está gerando esse pico reverso aí?
O que vocês acham que vai acontecer com a qualidade da energia? A qualidade da energia que o seu sistema eletrônico, que a sua placa eletrônica está enviando para o seu sistema, para o seu microcontrolador, para toda a fonte de alimentação e para todos os periféricos que estão envolvidos. O que vai acontecer, pessoal, com a qualidade da energia? Pela lei de Newton, vocês sabem, pessoal, Newton disse isso. E o que o Newton disse vale para quase tudo na vida da gente. O que o Newton disse? O Newton disse o seguinte, que toda ação gera uma reação. Toda ação gera uma reação. E aí quando você vê na prática essa ação aqui, é difícil você esperar que a reação do sistema eletrônico do nosso circuito eletrônico seja a melhor de todas. Que não aconteça nada de errado. Né? A todo momento você está tendo um pico aqui, ó. Por exemplo, 50 negativo por nanomicrosegundos, tal, e volta, 0. 5, tal, 50 negativo, volta, tal. Então isso daí está gerando o quê? Afundamentos de tensão, picos negativos, spikes negativos, o que vai acabar com a qualidade de energia do seu sistema eletrônico. Digo mais, tá? Pessoa, além desse problema do reset que acontece nos microcontroladores devido à instabilidade da alimentação, tá, nos seus terminais, e ruídos elétricos presentes nelas em alta frequência, ou em frequências ruidosas equivalentes que são derivadas daquilo que está sendo injetado nele, né, dos campos eletromagnéticos na sua placa eletrônica, ou da falta de aterramento. O que acontece muito também é, por uma falha de hardware, uma pessoa contratava você e fala assim, ó, Rodolfo, o que está acontecendo é o seguinte, eu fiz um protótipo, só que quando eu começo a trabalhar com ele uma alta velocidade, com múltiplos posicionamentos por vez, o relé para de funcionar. Você fala, nossa, o relé parou de funcionar, mas o que será que aconteceu? Colou o contato dele? Daí você vai, mede a resistência da bobina do relé na placa e tal, normal. Bom, se ele não está ligando e desligando, você precisa checar quem é o elemento chaveador que está fazendo o seu controle. Aí você chega e olha, e são os famosos transistores. No caso aqui, transistores bipolares, né? E aí você testa o transistor e percebe que a região coletor-emissor está em curto. Entrou em curto o transistor. Ou entrou em aberto. E aí você começa a se perguntar, nossa, mas por que será que isso aconteceu? Por que será que isso aconteceu? Interessante, né? E aí, o que fez com que isso acontecesse? É o pico reverso gerado pelo indutor no momento que ele está sendo desligado, tá? Não sei se vocês lembram, tá? Mas todos os elementos chaveadores, no momento que eles estão na região de aberto, na região de chave aberta, né? Então, por exemplo, você trabalha lá com um transistor bipolar de baixos sinais, um BC548, tá? Toda vez que ele trabalha como aberto, quando ele está desligando a carga, ele vai absorver toda a tensão entre os seus terminais. Isso é natural, porque é assim que funcionam os semicondutores, né? O diodo, quando ele está trabalhando polarizado reversamente, ele faz isso, né? Ele pega e absorve toda a tensão entre os seus terminais. E aí você abre o famoso datasheet, e lá no datasheet ele fala o seguinte para você, ó, meu amigo, é o seguinte, ó, no BC548, a tensão VCE letra O, que é a tensão entre coletor e emissor quando ele está open, quando ele está aberto, é no máximo 30 volts, tá bom? Então, quando você desligar a sua carga, ele vai absorver toda a tensão, mas o máximo que ele pode absorver é 30 volts, tudo bem? Então, quando você for fazer o seu projeto aí, fica ligado, fica de olho. Porque se passar de 30, ele pode queimar. Interessante, né?
E aí você pega esse transistor e você começa, por exemplo, a trabalhar com um liga-desliga de um motor de corrente contínua. E o motor de corrente contínua tem o mesmo princípio, ele é um indutor e quando ele é desenergizado ele também gera uma força contra-eletromotriz. Que dependendo do nível de indutância dele, pode chegar do nível de corrente, até 10 vezes a tensão nominal de trabalho. Então, nominal 24 pode dar um pico violento de até 24 volts. 24 vezes 10 até 240 volts. Eu estou falando isso não porque eu sou teórico, eu estou falando isso porque eu vi, porque eu já medi, que já presenciei várias vezes, já testei e já comprovei. Tanto é que é isso que eu mostro para os meus queridos amigos e amados alunos do curso de Eletrônica Fácil no módulo dos relés. E deixo bem claro para eles, pessoal, isso aqui acontece mais do que vocês acreditam. E aí você liga o seu motor e aí dá um pico reverso de 240, pô, o transitorzinho lá que está controlando ele era 30. E aí você mete 200 nele, 100, 50, 35, por causa do pico reverso gerado pelo indutor, que é a carga que ele está controlando. E você dimensionou bonitinho a corrente da base, a corrente do coletor, a corrente do emissor, a potência, tal, escolheu o transistor. Só que você esqueceu que no momento que você está controlando ele vai gerar esse pico reverso. E o multímetro não vê, você só vê com o osciloscópio, que é o que eu estou te mostrando aí. E aí o que acontece com o transistor? Queima entre os dois defeitos dele. Ou ele entra em curto ou ele entra em aberto. Geralmente, curto, excesso de corrente. Aberto, tensão maior do que a região coletor-emissor consegue suportar, que é esse caso. Como que eu vou ver isso? Vou ver com multímetro? Não. E o pior, você dessolda, tira um, põe outro, volta a funcionar, para. Dessolda, tira um, põe outro, volta a funcionar, para. E aí vai chegar uma hora que você vai falar, meu, com tudo aquilo que eu estou medindo não está sendo suficiente, eu preciso de algo a mais. E o que é esse algo a mais? É o osciloscópio. É o osciloscópio. E aí, gente, você tem que aprender a usar o osciloscópio. Se você quer ir além, quer fazer análise não só quantitativa, mas também qualitativa, vocês vão ter que aprender no decorrer do tempo a usar o osciloscópio. Não tem jeito, tá? Outra situação problema que já aconteceu inúmeras vezes com, inclusive, alunos meus, tá? Ou não chega e fala assim para mim, professor, eu programei o Atmega 328P, coloquei, então, por exemplo, uma montagem como se fosse algo parecido com isso aqui, tá? Então, programei o microcontrolador, mas ele não funciona. Ele não funciona. Já fiz de tudo e ele não funciona. Bom, quando a gente fala de microcontroladores, e os microcontroladores, pessoal, quando eu estou falando deles aqui para vocês, eu não quero que você fique só imaginando o protoboard. O microcontrolador, ele está presente na maioria de todo e qualquer equipamento que tenha uma inteligência eletrônica, inclusive automobilística, inclusive dos equipamentos eletroeletrônicos que estão na sua casa, micro-ondas, geladeira, portão automatizado, tudo. Se você tem um sistema de IoT, Internet das Coisas, que você controla as coisas da sua casa via internet, quem faz a gestão de tudo isso? Microcontroladores que têm conectividade Wi-Fi, que interligam no seu roteador e fazem tudo se conectar via rede mundial de dados. Então, ele falou assim para mim, professor, não funciona de jeito nenhum. Eu falei, putz, eu já vivenciei bastante isso, sei, né, muitos problemas que podem acontecer na prática. E aí eu peguei e falei para ele assim, você checou a alimentação? Ele falou, sim, professor, quanto deu? 5 volts. Massa, beleza. Você checou o pino número 1? Que geralmente o pino número 1 dos microcontroladores é o pino que ele trabalha como reset. Então, quando você aperta um botão e manda nível 0, ele reseta, volta a processar a programação do início.
Então você tem que deixar ele como pull-up, como nível alto, né? Que é a mesma coisa, não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui, mas é a mesma coisa que eu fiz aqui no protoboard, ó. Tá? Então tem um resistorzinho aqui em cima, ó. Esse resistor aqui, ó, tá no pino 1, ó. Um resistor de 10K, ele tá no pino 1 aqui, e ele garante os 5 volts, mesmo que a gente não esteja trabalhando com o reset dele, e aí ele processa normalmente a informação. Eu dei para ele, você colocou o resistor do Master Clear, lá do pino de reset? Coloquei, professor. Beleza. Tá. E o cristal oscilador, você colocou? Cristal oscilador, professor? O que é isso mesmo? Daí você fala, meu Deus. Ó, é a mesma coisa assim, como que o ser humano vai funcionar sem a sincronia do batimento cardíaco? Nosso batimento cardíaco ali, coração, pulsando, pá, válvulas abrindo e fechando, mandando sangue, tal, artérias ali, vai. O nosso batimento cardíaco é o que dá a sincronia de toda a circulação sanguínea do corpo. E a circulação sanguínea do corpo, a gente fala de transporte de oxigênio, transporte de nutrientes, não é mesmo? E quem que é o coração? Quem que é o coração dos microcontroladores e que ditam, inclusive, a sua velocidade de funcionamento, a sua velocidade de processamento? São os cristais osciladores, pessoal. São os cristais osciladores. E aí, se você não coloca os cristais osciladores, o seu sistema microcontrolado, para quem nunca viu um cristal oscilador, vou mostrar aqui para vocês, tá? Ó, para quem nunca viu um cristal oscilador. Na placa do Arduino, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Opa, aqui, tal, aqui. Ó, tá vendo aqui, ó, esse componente prata aqui, ó, é um cristal oscilador, ó. Esse cara aqui é um cristal oscilador. Tipicamente é de 16 MHz, no caso do microcontrolador Atmega 328, tá? Quando eu fiz a montagem no protoboard, ó, o meu cristal oscilador tá aqui, ó. Olha lá, ó. É esse cara aqui, ó. E todo cristal oscilador, ele tem dois capacitores que vocês estão vendo aqui, ó, de disquinho cerâmico, ó, que estabilizam o seu funcionamento. Porque o cristal, o que ele é? O cristal ele é um componente chamado componente piezoelétrico que, quando ele recebe, basicamente, o que é a característica piezoelétrico? A característica piezoelétrico, ela está totalmente relacionada com o fato de vibrações mecânicas gerarem sinal elétrico e sinal elétrico gerar vibração mecânica. E aí, por exemplo, qual que é o componente mais conhecido? Qual que é o componente mais conhecido entre todos nessa área de componente piezoelétrico? É o que está aqui, ó. Microfone. Quando você fala, você tem lá um conjunto que gera uma vibração no microfone e junto com outros elementos, essa vibração ela pode gerar milivolts. Esses milivolts da vibração eletromecânica do componente piezoelétrico vai para o sistema de amplificação, que daí vai tratando tudo isso até gerar o sinal de voz que vocês estão ouvindo aí na casa de vocês, onde vocês estiverem no smartphone, no computador, no notebook, etc. Tá? E o cristal, o que ele é? Ele é um componente piezoelétrico, só que como que ele funciona? Quando você envia uma excitação elétrica num dos terminais dele, ele gera a vibração e repassa essa frequência de vibração, que é a frequência de ressonância dele, no outro terminal, no terminal de saída dele. E aí, é essa frequência que é de 16 MHz, de 12 MHz, 20 MHz, 48 MHz, 32768 kHz, enfim. Depende do que você está trabalhando, que vai determinar a velocidade dos sistemas microcontrolados, dos sistemas microprocessados. Isso é fato. No caso do Atmega 328, microcontrolador do Arduino, 16 MHz. Tá? Aí eu perguntei para ele, e a frequência aí, você já como é que tá? Tá boa, tá ruim, você já mediu? Já colocou o osciloscópio? Ele falou, professor, não coloquei o cristal. Falei, então beleza. Aí eu perguntei para ele, viu? Você sabe, né, que todo cristal oscilador vem junto com dois capacitores. Tipicamente ali na escala de picofarads, para fazer o que? A estabilização da sua vibração, para que ele possa mandar o sinal limpinho da melhor forma possível. Não, professor, deixa comigo. Saí, voltei.
E aí, eu falei, e aí, como é que aconteceu aí? Tá funcionando? Ele falou, professor, já fiz tudo que você me pediu e ainda não está funcionando. Gravei o microcontrolador, mas não vai. Coloquei no gravador, gravei no protoboard e não funciona. Falei, putz, cara. Nessa daí, esse aluno, ele ia apresentar o TCC dele no dia seguinte. E ele já estava muito mal, totalmente sem dormir, totalmente estressado. E aí, conversando com ele, eu falei, viu, qual foi o valor do capacitor que você colocou aí? Ah, professor, coloquei 2 capacitores cerâmicos igual você pediu. Eu falei, ah, tudo bem, então vamos lá. Aí peguei o osciloscópio, fui lá, coloquei no pino lá de oscilação, que tem o cristal 1 e cristal 2, né? No microcontrolador, tipicamente pino 910 ali do Atmega 328. Fui medir ali, cadê a oscilação? Cadê a geração de frequência? Cadê o componente piezoelétrico funcionando? Fui olhar no valor do capacitor de 100 nanofarad. Totalmente errado. Por quê? Porque os capacitores, para você fazer a estabilização da frequência do cristal, são tipicamente de 22 picofarads, 15 picofarads. Ou seja, o capacitor estava muito maior do que o esperado e aí não funcionou. Falei, cara, vamos trocar o capacitor aqui. Aí colocamos os capacitores de 22 picofarads, coloquei lá o osciloscópio, oscilação bonitinha junto com o microcontrolador, o projeto dele voltou a funcionar normalmente. Bom, e com o multímetro, como que a gente vai medir isso? Difícil, pessoal, tá? Então, para você, meu querido amigo, meu querido aluno que está me assistindo, que você está me ouvindo, que você gosta do professor Rodolfo, que você gosta de aprender eletrônica comigo, tudo aquilo que eu ensino do fundo do meu coração para vocês, é o seguinte. Quando você pega um produto, uma placa, e ela não funciona, ela não está em curto, ela está sendo alimentada, tudo bonitinho, você mede as tensões com o multímetro, parece que está tudo bem, mas não tem funcionamento, as atividades não acontecem nada. Quem que pode ser que esteja morto? Ou sem batimento cardíaco? Os famosos microcontroladores. E aí, um dos testes que você vai fazer é medir ponta, garrinha de jacaré. Deixa eu pegar aqui, ó. Garrinha de jacaré no negativo. Então, você vai pegar aqui, ó. Como é que você vai testar isso? Professor Rodolfo, como que eu testo isso? Meu querido, é assim, ó. Garrinha de jacaré. Você pode colocar num jumper e colocar no negativo, encostar no negativo, ou ela mesma, se tiver um TP, um test point, coloca a garrinha de jacaré no negativo da sua placa, que tem um microcontrolador. Contínuo, tá? E aqui, tira a ponta, vai lá, toca lá no cristal 1, X1, X2, tipicamente é clock in, clock out, toca lá. Vê o que está mostrando no osciloscópio, coloca na escala lá de meio volt por divisão, vê se vai gerar um sinal. Testa. Ou se não, testa, toca lá no pino de VCC, no pino de alimentação, testa, vê o que está acontecendo. Vê se está chegando uma linha bonita ou se está totalmente poluído, tá? E o que acontece é o seguinte, você nunca vai saber exatamente qual é o problema se você não rastrear o problema. Rastrear por valor é multímetro. Rastrear por perfil de sinal, osciloscópio. Tá? Então, gente, não tem como fugir. Você quer fazer análise qualitativa do sinal elétrico, do que está chegando e de que maneira? Osciloscópio. Não tem jeito. Digo mais. Você está fazendo um projeto de automação residencial, aí você pega, por exemplo, o Shield do Eletrônica Fácil lá para Arduino, que é o que a gente usa no nosso curso de Arduino. Aí você pega um módulo Bluetooth e pluga aqui, ó. Que já está aqui uma barra fêmea, tá? Você pluga aqui, aí é só plugar no Arduino e tal. Beleza, show de bola. Belezinha. Encaixou aqui. Ó que rápido, ó. Plugou o Shield e tal, já tem os periféricos aqui. Aí você coloca aqui o módulo Bluetooth, beleza. Aí você pega o seu smartphone, beleza. Aí você pega ou cria um aplicativo,
você cria um aplicativo ou baixa um aplicativo que tá open source no mercado e tal, beleza. Aí você vai até o seu aplicativo, bonitinho. Vamos lá. Abre aqui, parear com Bluetooth. Opa, conectado, aparece lá para você. Aí você pede para ligar, você começa lá, clica, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. E o seu Arduino não faz absolutamente nada. Então você colocou bonitinho, tá tudo certo, ligação de hardware, tudo certinho, tá? E aí você manda o sinal pelo aplicativo, vai, manda pro Bluetooth, pareou com o Bluetooth, mas o Bluetooth, o Arduino não faz nada, não liga o LED, não desliga, não mostra o número, não liga a lâmpada da sua casa. Meu amigo, uma pergunta para você. O que você vai fazer? Como que vocês vão fazer? Como que vocês vão fazer para que vocês, basicamente, possam rastrear se o módulo Bluetooth está mandando dados para o Arduino? Como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer para que o módulo Bluetooth HC05, HC06, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Ó, esse aqui é um dos módulos muito usados no âmbito da automação via Bluetooth, didaticamente, né, e junto ao Arduino e outros microcontroladores aí dos sistemas embarcados didáticos, tá? Inclusive vou clicar aqui, olha lá, tá? Então o que acontece? Acontece o seguinte, como que você vai investigar se... Deixa eu só mudar aqui para poder ficar mais claro aqui para vocês, ó. Aí, legal. Ó, como é que você vai investigar se o módulo está mandando dados pro seu Arduino? Com o multímetro, você consegue fazer análise de dados binários mandados sequencialmente? Você consegue ver zeros e uns com o seu multímetro? Imagine, quando você trabalha com comunicação serial, tem uma coisa muito importante que vocês precisam checar se o seu Arduino, se o seu dispositivo aí, se ele está recebendo. Como é que você vai fazer? Você vai ter que fazer essa análise aí com osciloscópio. Não tem jeito, tá? Quer ver? Deixa eu só mostrar uma coisa aqui interessante para vocês. Comunicação SPI. Tá bom? Deixa eu ver se consigo... Ah, que legal. Putz, que massa. Ó, então consegui achar exatamente o que eu queria. Então veja, pessoal, imagine o seguinte, você está investigando se, através de uma comunicação entre dois dispositivos, se um está mandando dados, se o outro não está recebendo, se você está mandando e não está recebendo, ou você está esperando o dado e alguém não está enviando, enfim. E aí, quando você fala em comunicação serial, você tem sempre o quê? Um transmissor e um receptor. Dados, clock. E você precisa medir isso aqui, ó. Ou seja, se o clock está acontecendo, se os zeros e uns estão acontecendo, e se o dado que você está enviando está na sincronia do clock, tá? E aí você mede, por exemplo, olha que interessante. Vamos supor que você está medindo isso daí em quem está enviando o dado. Aí aparece na tela do osciloscópio, ó, bonitinho, 0 e 1, tal, tá enviando. Aí você vai e mede em quem está recebendo. E aí aparece uma linha zerada na tela do seu osciloscópio. Então quer dizer o quê? Pô, tem alguém mandando e esse cara que não está recebendo, qual que é o problema? Está tendo problema de contato elétrico, tá? E quantas vezes você não pega e você não faz protótipos com fios, com jumpers, ou em placa eletrônica no decorrer do tempo? Por exemplo, uma placa que está numa máquina mineradora, é uma placa que está numa máquina agrícola. Isso aí fica numa vibração gigantesca no decorrer do tempo. E no decorrer do tempo, múltiplas depreciações, vibrações e problemas vão acontecendo com tudo que está envolvido com esse tipo de situação. E aí, uma soldinha que estava mal feita, né? Aquela soldinha que quando as pessoas olharam e falaram assim, é só uma soldinha, tal, deixa um furinho lá e tá tudo bem. Né? Isso aqui não vai dar nada, é o que eu escuto muito.
Pô, não vai dar nada. Né? Ah, deixa a solda assim. A solda é tudo igual, não vai fazer diferença nenhuma. Deixa assim mesmo, tá? E aí, o que acontece é o seguinte. Com múltiplas vibrações no decorrer do tempo, aquela solda, ela trinca. O terminal do componente, ele gera mau contato naquela solda. E aquela comunicação que era para ir de um elemento para o outro, para eles se comunicarem, do transmissor para o receptor, do dados in para o dados out, baseados aí nessa frequência de clock que está sendo modulado esse sinal, né? E sincronizado esse sinal. A média no transmissor tem, a média no receptor não tem. Ou digo mais, se foi uma solda que deu problema, vamos supor que aqui, por exemplo, a gente está trabalhando na comunicação SPI. Você tem pino de dados e pino de clock. Você mede no emissor. Pô, tem clock, bonitinho. Tem zeros e uns, bonitinho. E tem dados que estão sendo enviados, ó. Tá vendo? Ó, dados aqui, ó. Belezinha. E aí você mede no receptor, tem clock e não tem dados. Por quê? Porque no pino de dados teve uma perda de contato. E aí você fala, pô, mas como que aqui está enviando e aqui não está recebendo? Aí você vai lá, tal, faz um teste de continuidade, aí sim você pode ir com o seu multímetro fazer o teste de continuidade, e você vai, ressolda e tudo volta a funcionar. E a pergunta que eu quero te falar é a seguinte, como que você vai fazer esse tipo de análise, se está enviando dados, se não está, quando a análise é gráfica, quando é 0 e 1, quando você tem que ver o perfil do sinal, se ele está no perfil que você precisa, se ele tem interferência ou não. Como você vai fazer isso somente com o multímetro? Você não faz. Difícil, tá? Agora, quando que você vai considerar isso importante? Quando você tiver conhecimento. Quando você souber que isso é importante. Você só valoriza as coisas, tá? Você só valoriza as coisas quando você tem conhecimento sobre elas. Você nunca saberia que tudo isso aqui que eu estou falando é importante se você não estiver no campo de batalha e não precisar disso um dia, ou não tivesse assistido essa videoaula um dia, ou não tivesse passado por um problema que o multímetro não resolveu e foi lá para o osciloscópio mostrou para você. Então, pessoal, a dica do professor Rodolfo é a seguinte. Se você puder, no decorrer do tempo, você trabalha com manutenção de placas, precisa verificar PWM de fonte chaveada, se está modulando, se está na largura correta do pulso, lá bonitinho. Se você quer ver ondas triangulares, senoidais, quadráticas, enfim, seja a onda que for. Quer medir tudo isso aqui que eu falei, comprovar e dar um upgrade na sua análise de funcionamento de placas, sistemas eletrônicos e também você sabe que tem um padrão de funcionamento e você vai lá, mede e não tem. Você poder trocar um componente a partir disso, porque o componente não está funcionando. No decorrer do tempo, coloca como planejamento na sua vida. Busca aprender sobre o osciloscópio. Busca obter conhecimento sobre esse cara, porque esse cara é infinitamente ultra mega importante. Análise quantitativa com dado no display, o multímetro resolve muito bem. Qualitativa, com variações no decorrer do tempo, gráfica e com tudo aquilo que... O osciloscópio faz tudo aquilo que o multímetro faz também, que ele também mostra valores calculados. Tá? Osciloscópio. Pô, Rodolfo, mas custa caro, né? Putz, custa, pessoal. Só que custo, você precisa ver o quê? Na sua profissão, naquilo que você faz, qual é o benefício, qual é o retorno que isso vai gerar para você. Tá? Se aquele problema que você ficava se matando com o multímetro 5 horas para resolver, você resolver com 1 hora com o osciloscópio, tempo é dinheiro. E, gente, e conhecimento vale demais, tá? Você sempre agrega valor. E o osciloscópio ele tem tudo para acelerar todo e qualquer tipo de manutenção e análise quantitativa de funcionamento de placas, sistemas eletrônicos aí para todos vocês, tá? Então, para aqueles que puderem no decorrer do tempo, dá uma pensadinha no osciloscópio, seja ele qual for, tá? Do mais básico, não tem problema, tá? Do mais básico, não tem problema. Ao mais avançado que você tiver, dependendo do... Professor Rodolfo, quantos canais tem o osciloscópio? Geralmente, ó, osciloscópio,
você vai ter osciloscópio de um canal, osciloscópio de 2 canais, osciloscópio de 4, de 6 canais. E aí, por que você vai usar 2 canais ou mais canais? Depende de quantos sinais simultâneos, quantas ondas simultâneas você quer ver ao mesmo tempo. Por quê? Porque são as ondas sincronizadas, são os sinais sincronizados, que é o que vão gerar assim, ó. Tá mandando isso, tá respondendo isso. Tá mandando isso, tá respondendo isso. E com isso você vai ver se as coisas elas estão trabalhando da forma que você esperava. Pode acontecer de você ter que ver mais sinais simultâneos, 3, 4, até pode, tá? Mas aí são em aplicações bem complexas e bem estruturadas, tá? Mas, ó, na moral dos fatos é o seguinte. Um osciloscópio com 2 canais, quanto isso vai custar? O osciloscópio pode custar R$1.000, R$1.200, R$1.500, R$2.000, R$2.500, R$3.000, R$10.000. Tá? Aí vai depender da ferramenta que você quer colocar para você trabalhar. Agora, gente, acredite, o mais simples do osciloscópio vai fazer toda a diferença nos seus trabalhos com o mundo da eletroeletrônica. Tá? Como que você vai desbravar todas as ferramentas do osciloscópio? Como que você vai ser mais faixa preta em osciloscópio? É pegando o osciloscópio e saindo medindo tudo que é quanto sinal por aí, com segurança, que é o que eu ensino no curso de Eletrônica Fácil lá para os nossos alunos e que eu dou tutoria para eles lá no nosso grupo VIP do WhatsApp. Tá? WhatsApp não, no Telegram. Ok? Beleza? Gente, então, isso que eu queria falar para vocês. Tomem cuidado. Quer aprender mais? Quer fazer análises melhores, mais qualitativas e não somente quantitativas? No decorrer do tempo, tá? Não precisa ser, vou começar um curso de eletrônica, eu preciso comprar o osciloscópio. Não precisa disso. Para começar, não precisa. No decorrer do tempo, faz muito bem, agrega muito. É por isso que eu tenho um bônus lá de mais de 1 hora sobre só como usar o osciloscópio, do absoluto zero, tá? E é por isso que o meu aluno Luiz Vermute, lá do Rio Grande do Sul, foi lá, comprou um osciloscópio Hantec, muito bom, tá? Funciona muito bem, tá? Qual osciloscópio é melhor? É o Hantec, é o Keysight, é o Holden Schwartz, é o Agilent. Gente, o melhor osciloscópio no primeiro momento é aquele que cabe no seu bolso e que te gera resultado. Tem osciloscópio que ele faz a depuração e análise de comunicação serial e dá a resposta para você. Por exemplo, tem o pack de dados I2C, que você manda na comunicação I2C, o SPI, e ele tem um software, ele tem uma capacidade de software que, basicamente, ele consegue decodificar o código, ou seja, você está mandando os zeros e uns lá no transmissor e no receptor, e ele vai mostrando para você, você mandou o pack 33, 37, 94, FA em hexadecimal, vai mostrar em hexadecimal, e você consegue olhar, bater o olho, putz, é exatamente isso que eu mandei, então tá tudo certo. Mas é necessário para o início? Talvez não. Então, pessoal, todo esse conteúdo aqui eu estou fazendo para vocês, por quê? Porque o aluno João Paulo me perguntou, professor, por que eu tenho que usar o osciloscópio? Não consigo enxergar as aplicações disso. Não consigo enxergar as aplicações disso. Me ajuda, me elucida, mostra para mim o horizonte. Gente, então é assim. Você pode medir múltiplas outras coisas ainda, saturação de transformador. Você pode medir o que vocês imaginarem. Tá? Pode medir o que vocês imaginarem. Ele é muito massa, tá? Você só vai saber tudo aquilo que o seu osciloscópio pode te oferecer depois que você ficar pelo menos 1 ano mexendo todo dia com ele. Porque ele é muito massa. Sem falar que você pode colocar pendrive nele, pode fazer análise, depois pode gerar imagem, com isso facilitar os relatórios e enfim. Tem muitas outras coisas, tá? E aí a gente fala mais sobre isso num próximo momento. Acesse aí cursoseletronicafácil.com.br/turmas de setembro. Tá bom? Os links estão aqui na descrição. Baixe seu e-book gratuito e entre no nosso grupo do WhatsApp da Semana da Eletrônica Fácil gratuitamente. E lá você vai receber todas as notificações dessa semana de imersão total de 5 dias de conteúdo faixa preta, top de linha. E que tenho certeza que vai agregar muito valor do fundo do coração para todos vocês. Então acessa aí, os links estão na descrição do vídeo. Fechou?
Um abraço, tamo junto e vamos pra cima!